11 horas, 57 minutos e 27, 8, 9, 30 segundos. Hoje, neste momento aqui, a gente começa o primeiríssimo podcast da GM. Eu sou o Igor Ramalho e tô aqui com meu grande amigo que vai estar me ajudando todas as vezes. Qual é o seu nome, meu irmão? Matheus Bolonesa aqui com vocês. Ai, que coisa mais linda! Será que a gente fala pra eles a quantidade de vezes que faz que a gente tá tentando gravar esse podcast? E quanto tempo... Ó, eu falei pra vocês, hein? 11 e agora 11h58 aproximadamente. Que hora que a gente chegou aqui? 8 horas da manhã. Chegamos às 8 horas da manhã. E só ao meio-dia a gente tá conseguindo começar a gravar. Mas a próxima vez vai dar tudo muito melhor. Deixa eu ver aquela figurinha assim, ó. Amanhã vai ser melhor. Amanhã. Aí tá um cara mergulhado na lama, assim, com um capacete de exército. É mais ou menos o começo desse podcast, assim. Amanhã vai ser melhor. Exato. Irmão, como você tá se sentindo? Cara, eu tô muito ansioso. O coraçãozinho tá batendo forte aqui no peito, a mãozinha tá tremendo. E é isso, meu patrão. Vamos pra cima, fazer um projeto muito bonito, iniciando agora. E coisas muito boas virão. Excelente. Mano, eu também tô muito ansioso. Também estou com uma tremedeira. Mas é padrão. Padrão de todo início, né? Toda situação nova. E a sugestão que eu gostaria de fazer pra hoje, que eu vou ser honesto, era pra ser uma surpresa, mas a gente gravou esse pedaço, tivemos um problema, tivemos que regravar. Mas a partir dos próximos 1 minuto, tudo daí pra frente vai ser surpresa. A sugestão é não ter uma pauta. É simplesmente a gente começar a falar e daí a gente vê o que segue. Porque um grande ponto, né? Eu mesmo tinha muito problema com isso, que as pessoas tentam desvendar, sabe? Putz, como que eu faço isso? É realmente na criação de assuntos. Então, por exemplo, eu vou conversar com alguém muito importante hoje e pode vir a fechar um negócio entre eu e essa pessoa. Mas agora é só tomar um café. É só para eu conhecer ela melhor, ela me conhecer melhor, a gente entender se a gente pode confiar um no outro. A gente não vai falar de negócio. Como que eu faço para o assunto nunca morrer? Essa é a sugestão de hoje. A gente não vai ter uma pauta, vamos começar e vamos ver o que vira. Vamos ver até onde a gente vai. Perfeito. O que você acha? Vamos pra cima. É interessante. Mano, voltando ao assunto que você disse, ansiedade, né? Ansiedade, ela é muito relacionada ao medo. Não sei se você já pensou sobre isso. E o que é o medo? O medo é basicamente quando a gente enfrenta o desconhecido. Na verdade, o medo são muitas outras coisas, né? Mas o desconhecido causa medo, porque a gente não sabe o que vai vir daí pra frente. E eu acho que é exatamente isso que a gente sente com esse podcast, né? Porque se a gente for pensar racionalmente sobre isso, não tem porquê. Cara, o que vai acontecer? Vai entrar um Shrek na porta e começar a comer a nossa cabeça enquanto a gente faz o podcast? Não tem razão pra sentir esse medo. Por que você acha que a gente sente? Cara, geralmente a ansiedade, ela tá conectada com duas coisas principais, pelo menos do meu ponto de vista, tá? A primeira é o excesso de pensamento sobre o futuro. Então, a gente ficar com nossas expectativas muito grandes do nosso potencial sobre as coisas que a gente vai fazer. O segundo ponto é o excesso de pensamento sobre o que as outras pessoas vão pensar da gente. Então, quando a gente está fazendo uma gravação de um podcast onde várias pessoas vão assistir, teoricamente a gente tem esse receio do que as pessoas vão pensar da gente. Será que a gente está fazendo o nosso papel adequadamente? Será que não estamos? Será que a gente está passando vergonha? O que está acontecendo realmente? E essa expectativa, essa ansiedade perante o futuro, o que será que vai acontecer, o que eles vão achar, é o que deixa a gente com um receio tão grande. Cara, isso é muito interessante. Um certo momento da minha vida, alguém falou assim, você só é você mesmo quando você está sozinho em silêncio. Eu não entendi essa frase a primeira vez que eu escutei, eu refleti muito sobre ela, eu não consegui entender. Conforme o tempo foi passando, eu fui, de novo, refletindo sobre ela, e aí eu pude entender em um momento específico da minha vida, que foi exatamente sobre isso. Eu percebi o quanto eu estava preocupado com o mostrar da minha imagem para outras pessoas que estariam me vendo. E ali eu entendi, cara, enquanto eu tenho outras pessoas ao redor, inconscientemente eu vou estar tentando mostrar uma imagem de mim que muitas vezes não sou eu mesmo quando eu estou sozinho e em silêncio. Perfeito. Que é basicamente o que você está falando. Perfeito. A presença de outras pessoas, isso é uma coisa que você fala muito no seu curso, né? A gente querer mostrar uma imagem perfeita. Qual que é o termo que você usa? Eu uso o egoísmo. Sim, o egoísmo, mas tem a imagem perfeita, não é isso que você fala? Você fica polindo uma imagem, tentando criar uma imagem de uma pessoa imperfeita, coisa que não existe. A gente sabe que todo ser humano é imperfeito. Mas mesmo assim a gente fica trabalhando dias e dias e dias em cima de uma imagem, e essa imagem a gente tenta mostrar para o mundo como se a gente realmente não tivesse defeito. Uhum. Se uma imagem não tem defeito, a gente não pode errar, porque pessoas perfeitas, imagens perfeitas não erram.
Então fica aquele tempo inteiro você deixando de ser você mesmo para você agradar as outras pessoas. E isso que é o mais bizarro de tudo, porque desde quando o mundo é mundo, evolução existe. Cara, na minha concepção, se algo é perfeito, não tem por que evoluir. Perfeito. Então como é que pode? Sabe, tipo, vamos pegar a história do planeta Terra, desde quando começou a formação disso. Cara, será que hoje o planeta é perfeito? Vamos pensar. Não sei, eu realmente não sei, porque tudo que a Terra nos oferece é uma coisa maravilhosa, mas a gente com certeza não é. Falo como seres humanos, não o indivíduo, mas o ser humano em si, porque faz quantos milhões, milhares, dezenas de milhares de anos que a gente está desenvolvendo, sabe? Desde microcélulas até o que a gente é hoje realmente. E a gente percebe que mudanças continuam acontecendo. Por exemplo, o dente do siso. Tem pessoas que não nascem mais com o dente do siso porque ele não se mostra mais necessário nos dias de hoje. Porque a carne é mais macia, a gente não precisa comer cru direto do bicho que está sendo queimado na fogueira, sei lá. Na verdade, nem existia fogueira na época. Então a gente precisava ter dentes mais fortes, dentes mais resistentes, para que ele pudesse triturar aquela carne de outra forma. Hoje isso não se mostra mais necessário. Então a gente continua evoluindo. E é claro, a forma que a sociedade se monta também dita muito isso. Porque imagina se a gente nunca... Ou pode ser que a gente tivesse descoberto fogo, mas a gente decidisse não usar, porque talvez numa sociedade hipotética aquilo não seria tão útil. Provavelmente a gente não teria perdido o dente do siso ao longo dos milhares de anos, mas alguma outra coisa teria acontecido, entende? Sim. A própria aceitação dessa imperfeição, vamos falar assim, é o que motiva a gente a ser cada vez melhor. Se um cara simplesmente ele acredita que é o cara mais impressionante do mundo, para que ele vai evoluir? Para que ele vai desenvolver as habilidades dele? A maioria das pessoas elas estão presas em uma fraude, que é elas se fingem de perfeitas para as outras pessoas, para obter reconhecimento das outras pessoas, e ela finge que ela é perfeita para ela mesma. E aí ela não é feliz porque ela não está junto com a sua autenticidade, ela não está sendo ela mesma, e automaticamente ela não dá nem a possibilidade para ela mesma de ser uma pessoa melhor. Cara, o livro que você me emprestou, O Ego é Seu Inimigo, né? Sim. Eu tô na parte do livro, mais ou menos quase na metade do livro eu tô, que ele fala não seja apaixonado, que é muito relacionado a isso que a gente está falando. O que ele quer dizer? Muitas vezes a gente tem uma ideia, um projeto, um método que a gente desenvolve, e aquilo parece tão claro, tão lindo, tão perfeito, que a gente se apaixona. Só que o que pode acontecer? Você pode estar errado. Pode ser que aquela ideia seja realmente muito boa, mas alguma coisa impede com que ela funcione. E aí você tenta dar errado. Pela sua paixão, ou seja, naquilo que parece ser perfeito, você vai continuar tentando da mesma forma, insistindo no mesmo erro. E Albert Einstein, se eu não me engano, foi Albert Einstein que tem uma frase que ele fala: insanidade é repetir as mesmas coisas esperando resultados diferentes. E é isso que o livro quer dizer. Cara, não seja apaixonado. É muito interessante. Ele cita alguns exemplos que eu não vou ser capaz de lembrar perfeitamente deles aqui, mas essa ideia da paixão muito relacionado ao que é perfeito. Eu acho que até mesmo quando a gente leva isso pro lado amoroso, entre duas pessoas que se apaixonam, cara, aquele primeiro momento a pessoa parece perfeita. É a grande diferença da paixão e do amor, né? Você conhece uma pessoa e você está completamente apaixonado nela. Cara, você tenta procurar um defeito na pessoa, você não consegue. Você não acha. Você está perdido. Você só pensa nela, você só quer ela do seu lado o tempo todo. Mas aí vocês se juntam, o tempo vai passando e os defeitos começam a aparecer. E aí é que o amor começa a nascer. Perfeito. Até o paixão vem de patos, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui agora, mas paixão vem de patos, que é o mesmo termo que deriva a palavra patologia. Então eles falavam que a paixão era uma doença que basicamente te deixava cego porque você não conseguia ver os defeitos das outras pessoas. Que brabo. E isso não funciona somente para a pessoa, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente fala assim, eu decidi que eu vou me tornar, por exemplo, sei lá, um médico. Eu vou me tornar um médico. Se eu vou me tornar um médico, eu me apaixonei por aquela função. E aí eu começo a achar que não tem defeito nenhum. Mas aí o que acontece? Meu pai fala muito essa frase que eu adoro, né? Qualquer tipo de profissão tem seus rabos de foguete. Basta você escolher qual tipo de rabo de foguete você quer trabalhar. E basicamente isso é você entender que todas as profissões que você escolher na tua vida, você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar problemas. Não é perfeita como a gente acha no primeiro momento. E aí basta você escolher qual que são os desafios que você quer ter no teu dia a dia. Uma lição muito importante que eu aprendi na minha vida, relacionada a isso que você está falando,
Eu tive um certo momento que eu tava muito em dúvida, velho. Muito em dúvida. Isso foi muito na época do colegial, também do cursinho. Na época, eu via a faculdade como a única opção, o único caminho a ser seguido. Pra mim, se eu não fizesse faculdade, não tinha o que fazer da minha vida, sabe? E aí eu, cara, mudava o tempo todo. Eu ia de história pra oceanografia, pra geofísica, e pra engenharia ambiental, e de um pra outro, medicina. Cara, muitos, muitos, muitos. Que, tipo assim, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. E na semana seguinte não era mais, porque eu descobri algo melhor e tudo mais. Beleza. Resumindo a história, decidi ir pra outro caminho, onde eu testei algumas profissões diferentes, onde eu testei possibilidades diferentes, sabe? Inclusive com marketing digital e tudo mais. Uma grande lição que eu aprendi é nessa parte do se encantar por alguma coisa. Cara, realmente tem aquilo que acende dentro de você. Só que às vezes a gente acha que a gente vai para aquele ponto e não vai ter nada que a gente não goste de fazer. Ou não vai ter nenhum defeito naquela profissão. E hoje, cara, eu ainda me questiono, e eu não lembro aonde que eu li, em que momento que foi, que o questionamento ele é bom, ele é importante. Mas é importante você saber também que esse fogo que existia quando você começou o que você faz hoje vai estar aceso naquilo que você pensa em recomeçar. E quando você recomeçar, você vai chegar no ponto de encontrar o defeito daquela coisa. A gente tem a impressão de tipo assim, pô, não é isso aqui que eu quero, mano, eu quero aquela outra coisa, velho. Defeito tem em tudo, mano. Tipo, dificuldade vai ter em tudo, tá ligado? A gente olha pra uma coisa e acha que vai ser mais fácil. Não tem vida fácil, mano. Não tem vida fácil, porque toda decisão, eu lembro muito bem quando você me falou isso, toda decisão que a gente toma carrega pontos positivos e pontos negativos. Perfeito. Colocar na balança. Tudo a gente tem que colocar na balança. A partir do momento que a gente percebe que nossos motivos, nossos objetivos, eles são mais fortes do que os problemas que ele vai vir junto com ele, automaticamente a gente precisa entender realmente o que vale mais a pena para nós. Qual que é o mais pesado quando a gente coloca os dois na balança? O objetivo ou as adversidades? Aí a gente consegue ter um parâmetro do que a gente está fazendo, se vale a pena aquilo ou não. Perfeito, mano. E é muito isso que tem passado na minha cabeça ultimamente, tá ligado? Porque eu tenho me questionado de novo. E é sempre assim, mano. Chega um certo ponto que eu começo a me questionar. Eu tirei esse ano da minha vida pra viver novas experiências. E, tipo, diversas coisas aconteceram pra me guiar ali mesmo, sabe? Tem muita gente que não... Eu me considero, para certas coisas, eu me considero uma pessoa muito pouco cética, sabe? Eu não lembro com quem eu usei o exemplo, acho que foi quando eu fui pra Floripa, encontrei 2 alunos lá. Na verdade, uma aluna e o marido dela, que os 2 são meus mentores também. E a gente trocou ideia sobre um assunto que eu esqueci completamente o que eu tava falando. Não lembro qual que era o assunto. Impressionante. Me dá um segundo que eu vou lembrar. Sim. A gente trocou ideia sobre um assunto que é sobre o ceticismo mesmo. E eu falei, cara, tipo, se a gente tava numa hamburgueria. Falei, se chega uma pessoa e entra pela porta e ela fala assim, acabei de ser abduzida, fui devolvida pra cá, e meu Deus do céu, tipo assim, ela começa a descrever como foi essa abdução. Quem sou eu pra falar que ela tá mentindo, mano? É improvável? É. É impossível? Acho que não. Então eu não consigo ser cético pra esse tipo de coisa, tá ligado? E tudo aquilo que envolve, sabe? Alguém estudou aquilo por algum momento, algum sentido deve ter. E fui toda essa história pra chegar nesse ponto. Numerologia. Tem muita gente que acha que é besteira e tudo mais. Tranquilo. Eu não consigo ser cético pra isso, sabe? Eu acredito na numerologia. E a minha numerologia me deu um ano em que eu tô vivendo, que é realmente de me conhecer. De viver novas experiências. E se eu não me engano, foi com você que eu tava trocando ideia sobre isso. Quando a gente fala, tipo assim, vou viver novas experiências, parece que é tudo flores. E realmente é muito bom. Pô, você viaja pra cá, você viaja pra lá, você conhece gente aqui, você se relaciona com outra pessoa ali. Testa coisas novas. É bom. Mas qual que é um ponto que traz que é a dor? O questionamento, mano. Você começa a se questionar sobre tudo, tá ligado? Tipo assim, tá, esse aqui é o meu hobby mesmo? Isso aqui é o melhor hobby que eu posso ter, o que eu mais gosto de fazer, porque eu experimentei aquele outro ali. Pô, eu gostei tanto, velho. Mas será que quando eu colocar aquele outro na minha rotina, eu vou gostar tanto quanto eu gosto desse aqui agora? Pô, mas e essa outra profissão aqui, cara? Nossa, ela parece ser tão interessante, mas tem a minha profissão que eu faço agora, que eu também gosto pra caralho dela. Qual que é? E esse questionamento
Dói, mano. Porque tem muita coisa que você já construiu, tá ligado? Tem muita coisa que você tá aí por anos fazendo e você começa a pensar, pô, tudo que eu construí durante esses anos, será que vale a pena eu quebrar e começar uma coisa nova? Pode ser que sim, porque pode ser que essa coisa nova me apaixone muito mais. Mas, porra, pode ser que não também. E aí depois se eu quiser voltar pra cá, será que vai ser tão fácil assim? E tudo envolve no que a gente tá falando, na questão da paixão, da perfeição. Sempre achar que aquilo que a gente não faz é perfeito. Tá ligado? Eu acho que é muito uma questão... Eu acho que dói por dois motivos. Primeiro, a questão da percepção que a gente é imperfeito. Porque se a gente é imperfeito, cara... Se a gente fosse perfeito, vamos falar assim, um cara perfeito, ele não tem dúvida, mano. Porque o plano dele já está traçado. Ele sabe exatamente o que ele quer fazer. O plano dele é perfeitíssimo. Tudo que ele vai fazer na vida dele é perfeito. Agora, a partir do momento que você começa a perceber que você não é perfeito, primeira coisa que dói. A segunda coisa que dói é a questão da renúncia. Então, se você faz escolhas na tua vida, automaticamente você está renunciando a alguma outra coisa. Ih, rapaz! Soltou aí? Quebrou aí? Quebrou? Ah, não sei não o que aconteceu aqui. Momento de falha técnica, pessoal. Mas tudo parte do processo, não vai ser cortado do vídeo. Mas acontece. Impressionou, hein? Mas quebrou mesmo? Ah, tá meio esquisito aqui o processo. Bambiano. Bambeia? Bambeano? Vamos Acho tentar que de foi. novo. Eu tava falando o que mesmo? Você tava falando que dói por dois De motivos. renúncia. Porque automaticamente, sempre que a gente escolhe alguma coisa, a gente tem que renunciar a outra, certo? Porque automaticamente, vamos supor, eu desejo ter um corpo maravilhoso. Pô, você vai ter que renunciar a comer o que você tem vontade, você vai ter que renunciar aquele descansinho que você tem em determinado momento do dia, porque você vai ter que trabalhar, você vai ter que renunciar ir pra balada, por exemplo, porque você tem a quantidade de período do dia que você tem que descansar, e assim Não pode por diante. beber. Perfeito. Tem muitas coisas que você vai precisar renunciar. Só que automaticamente, se você escolher fazer todas essas coisas, que é comer o que você quer, dormir a hora que você quer, fazer o que você quer da tua vida, automaticamente você está renunciando o corpo que você sempre sonhou. Então, essa questão da renúncia dói, cara. Isso dói pra caralho. Então, juntando a questão que a gente não é perfeito e juntando a questão que tem a renúncia, cara, não tem como a dúvida não doer. É aquela tal daquela frase, né? Senhor, se for da sua vontade, o seu filho está preparado. Cara, se tivesse, irmão, não tem como, sabe? E esse exemplo que você trouxe, eu posso colocar um exemplo pessoal, que é muito do que eu tava falando na questão de questionamento, sabe? Faz um tempo já que eu comecei na academia e agora eu tô me apaixonando pelo triatlon, quero começar. Na verdade eu já comecei, né? Só me falta comprar a bicicleta, mas já tô nadando, já tô correndo. Enfim. Cara, eu tive que renunciar de muita coisa. Tipo, quanto tempo faz que eu não saio pra uma balada? Quanto tempo faz que eu não volto pra minha casa, sei lá, tipo, madrugada? Isso não acontece mais. E quando eu realmente comprar minha bike e falar, a partir de agora eu vou começar o ciclo de treinamento para chegar ao meu objetivo do triatlon, seja fazer o percurso completo, né, ou até mesmo a metade do percurso, cara, aí assim, não é 80%, sabe? De vez em quando eu posso sair e tal. Não, mano, é 100%, velho. Porque um treino que você perde, você tá atrasando todo o seu momento, tá ligado? E aí você perde um treino agora, você perde o treino depois. É aquele vídeo que você me mandou, coincidentemente hoje apareceu ele de novo pra mim. Tá o Léo Stronda, eu não vou saber quem que é o outro cara, mas o Léo tá comendo uns negócios ali, ele pega um chip de Kaique. Pega um chip de batata doce e fala pra ele, não, prova aqui. Aí ele fala, cara, eu tenho minha quantidade de calorias que eu tenho que bater no dia e tal, eu não posso comer. Aí ele quebra um pedacinho pequenininho e fala, não, só esse pedacinho aqui. Aí ele vira e fala assim, irmão, eu sei que isso aí não vai fazer nenhuma diferença no meu shape, mas vai fazer uma grande diferença no meu psicológico. Perfeito. E é isso, cara. Tipo, se eu tô lá no meu ciclo e eu falto um dia, na semana que vem eu falo assim, só mais um dia faltar não tem problema. Pô, agora só sábado e domingo eu mereço. Cara, o que é que você merece, tá ligado? Se você tá buscando a porra do corpo que você quer, o que é que você merece? O corpo ou sair aquele final de semana? Mano, você tem que entender, tipo, é óbvio que você não é um fisiculturista. Você não vai ter que viver daquilo e não poder fazer nada. Não, cara, não é assim. Mas, porra, achar que você vai sair de sábado, domingo e encher a cara não vai fazer diferença nenhuma, mano, vai fazer diferença. Agora, pô, você vai sair com seus amigos, vai tomar 1, 2 cervejas ali, isso não tem problema, mano. Isso não é o que vai te afetar, tá ligado? E voltando ao que eu tava dizendo, velho, eu comecei a me questionar muito.
Tipo, eu renunciei muitas dessas coisas. Só que aí eu vejo, tipo, a galera que eu saía antes, eu vejo, pô, os caras estão na balada aqui, um foi pra lá, o outro foi pra cá, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, curtindo a noite, conhecendo gente e tal. Porra, será que eu não quero isso também? Será que eu não quero viver essa vida? E são questionamentos fodas. Só que eu comecei a perceber que eu me questiono muito isso nos momentos que eu tô triste. Porque acontece, velho, tipo, não que eu sou uma pessoa triste, eu sou muito feliz, eu sou muito grato à vida que eu tenho hoje. Só que a gente tem dias bons e dias ruins, dias que a gente se sente mal. E nos dias que eu me sinto mal, eu vejo esses posts e eu começo a me questionar. Só que nos momentos que eu tô feliz, eu vejo, eu passo, tá ligado? Tipo, mano, não é, eu tô tão bem com a minha vida, velho. E isso é a maior parte do tempo, né? Então acho que é aí que a gente consegue. Tem uma outra frase que fala assim, não vou lembrar tudo que ela fala, mas nunca faça uma promessa quando você tá feliz, nunca tome uma decisão quando você tá triste, nunca responda quando você tá com raiva. E é isso, cara. Tipo, nunca tome uma decisão quando você tá triste, tá ligado? Eu acho que assim, de tudo isso que você falou, tem 2 pontos que eu quero ressaltar. Primeiro, ainda bem que a tristeza tá fazendo você pensar. Uhum. Até o Matthew, que tá aqui, né, ele trouxe uma ideia no GM uma vez que eu achei muito incrível, que é: o que você prefere, é festa ou luto? Cara, na hora que ele soltou essa pergunta no meio do nada, todo mundo ficou meio em choque. Vai, mas que pergunta que é essa? Todo mundo prefere festa. Vai, vou preferir o luto? Vai. E aí ele soltou, tá bom, mas na festa você pensa sobre a tua vida? E cara, quando a gente pensa na emoção de tristeza, cara, ela é feita pra gente pensar na vida. Ela é feita pra gente pensar sobre todas aquelas coisas que podem machucar a gente. Pô, eu escolher algo errado na minha vida pode me machucar. Então, automaticamente, se eu tô triste, a emoção da tristeza tá fazendo a função dela, que é me motivar a pensar sobre isso. Então, tipo assim, isso eu acho incrível. Ainda bem que ela tá fazendo a função dela na tua vida. E o segundo ponto, você falou sobre a questão das renúncias, né? Nossa, mas será que eu não queria estar na festa com meus amigos e assim por diante? Cara, eu acho que assim, isso que é o ponto que eu mais gosto da disciplina hoje. Porque quando eu penso na disciplina, eu penso nela como se fosse um atalho. Automaticamente, pô, se eu fizer um trabalho, vamos falar assim, utilizar termos, né? Um trabalho medíocre, saindo 2 vezes por semana, enchendo a cara, não sei o que, beleza. Fazendo um trabalho medíocre, quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse meu objetivo? Se é que vai chegar. Exatamente. Se eu fizer o trabalho medíocre, eu demoro, sei lá, 10 anos, 15 anos para chegar onde eu quero. Ok, se eu fizer o trabalho direito, da maneira que tem que ser feito, talvez em 5 anos eu consiga. É simplesmente você adiantar os teus sonhos. A disciplina é muito forte, é que as pessoas veem elas de maneira errada, com os olhos errados. Muitas vezes eu acho que é e eu não sou nenhum psicólogo para poder dizer isso, mas eu acho que em grandes casos, em muitos casos, melhor dizendo, é alguma coisa inconsciente, alguma coisa que tá lá no fundo que a pessoa não se acha merecedora daquilo. Sabe? Tipo assim, pô, eu quero mudar minha vida, mano. Eu não aguento. O Caio Carneiro, ele tem uma frase que ele fala assim: cara, as coisas não dão certo quando você fala agora vai. Elas dão certo quando você fala agora chega. Quando você olha no espelho, por exemplo, você fala: mano, eu não aguento mais ter esse corpo, velho. Foi o que aconteceu comigo, mano. Eu sempre fui magrelo a vida inteira. E, pô, quando eu era mais moleque, eu fiquei ali, tipo, acho que um ano e meio, 2 anos, academia consistente. Ganhei peso pra caramba, mano. Tipo, deu tudo muito certo, sabe? Mas aí eu machuquei, cabeça fraca, pum, parei. E aí eu perdi tudo, né, mano? Você perde. Você não fazia dieta, não fazia nenhum exercício, ou o que eu fazia exercício consumia mais os meus, tipo, corrida, uma coisa assim, do que fazia ganhar. E aí passou o tempo, cara, até a hora que eu cheguei no espelho, mano, eu tava com a cara cheia de espinha, magrelo pra caramba, não cuidava do meu cabelo, velho, cortava meu cabelo a cada 3 meses, assim, velho, e eu olhei no fundo do meu olho, falei, mano, chega, velho. Chega, mano. Tipo, é isso que você quer. Esse é o tanto que você se respeita, tá ligado? De você olhar no espelho e não gostar do que você vê, mano. Tem uma porra de um corte de cabelo decente, cara, se é isso que você quer, tá ligado? Porra, vai comprar produto e passar nessa tua cara aí vai tomar algum remédio que vai parar com essas espinhas. Tipo, esse corpo de merda que você quer ter, chega, mano. Na hora que eu falei isso, velho, tipo, não foi assim de uma hora pra outra, né? Eu acho que é um grande erro. As pessoas querendo, pô, de um dia pra noite eu comecei a ir 5 vezes na academia, fazer um treino de 1h30 e dieta. Calma, mano. Calma, vai devagar. Foi você que me deu essa dica. Virei pra você e falei mais ou menos isso, né, mano? Vou começar a academia. Irmão, 3 vezes na semana, meia horinha de treino por dia. Velho, foi o que eu comecei a fazer. No mês seguinte, eu tava indo 4 vezes. No mês seguinte, meu treino, em vez de meia hora, demorava 1 hora. Na hora que eu percebi, eu tava indo 6 vezes na academia, aí eu vi que era muito pra mim, voltei pra 5. Hoje tem dia que tem semana que eu vou 6, tem semana que eu vou 5. Dieta ali, não vou mais nutricionista, mano, mas eu sei comer bem, tá ligado? E continuo evoluindo, mano. Eu mudei, porque eu falei agora chega, velho.
E eu acho que as pessoas elas não se veem merecedoras disso. É por isso que elas não conseguem manter uma disciplina. Cara, que bosta, sabe? Tipo assim, você sabe, mano, você sabe que você tem que guardar uma grana todo mês, que é só você cortar o custo em algum lugar ali pra você conseguir reservar um pouco, mano. Ah, eu não tenho grana, mas o cara sai de sexta e sábado, gasta tipo 150 conto cada dia, o final de semana dele custa 300, 400 conto, e ele quer falar que não tem grana, mano? Cara, é teu propósito que não tá alinhado, velho. O motivo é fraco. Os motivos são fracos. Cara, essa questão do que você fala do agora chega, eu acho que é muito vinculada a quando o motivo torna-se forte. Por quê? Todo mundo sabe que precisa cuidar da saúde. Se não cuidar da saúde, cara, infelizmente você está encurtando a tua vida. Né? Você precisa, é pro seu bem cuidar da tua saúde. Só que eu falar, eu preciso me cuidar, mano, é um motivo fraco. Todo mundo sabe que precisa se cuidar. Mas agora, a partir do momento que você coloca uma carga energética mais embaçada mesmo, mais pesada, e você fala assim, pô, eu tô me matando, tô tirando minha vida se eu não me cuidar. Parece que acorda, porque o negócio ele ficou mais pesado. E a partir do momento que o motivo fica realmente forte, a partir do momento que você acorda para a vida, é quando você percebe que, lembra daquela balança que eu falei no começo? Automaticamente, os motivos são muito maiores do que as adversidades. Mano, isso é muito forte, velho. O Douglas Viegas, é o poderosíssimo ninja. Ele tem um vídeo que ele fala sobre isso. Ele pega e fala assim, exatamente o que você tá falando. Eu preciso emagrecer, eu preciso parar de fumar. Tá, mas quando você faz esse tipo de coisa, cara, como você disse, é um motivo muito fraco. É a grande diferença do precisar e do querer. Porra, você precisa ou você quer fazer a parada? E aí ele pega e fala assim, espera colocar você na boca do lobo, irmão. Espera o médico chegar pra você e falar assim, se você não emagrecer, você vai morrer. Se você não parar de fumar, você vai morrer. Será que não vai mudar os teus propósitos? Será que não vai mudar o teu motivo? E aí que tá, mano, você precisa esperar tudo isso. Cara, esse senso de merecimento, mais uma vez, citando nosso amigo Matthew aqui, que a gente teve uma conversa sobre isso, esse senso de merecimento, cara, que eu acho que não se encontra um equilíbrio. Ou ele é muito pouco, ou ele é muito demais, sabe? Tipo, pegar um exemplo de um cara aí que ele chega numa mina e ela não corresponde a ele. E aí ele não consegue lidar com isso. Uma rejeição que afeta demais o psicológico dele. Por que isso acontece? Porque o senso de merecimento, falando do 880, tá em 80, mano. Ele acha que ele merece porque ele faz não sei o quê, e quando alguém rejeita ele, que não podia ter acontecido isso. Cara, não, ninguém te deve nada, velho. É isso que você tem que entender, ninguém te deve nada, tá tudo bem. O famoso bexiga cheia. Como assim? Conforme a pessoa vai tendo as conquistas dela, conforme ela vai se achando melhor, ela vai inflando, como se fosse uma bexiga. Exato. Só que uma bexiga cheia é muito mais fácil de estourar do que uma bexiga vazia. Faz sentido. Então, por causa do egoísmo, a pessoa acha que ela está num patamar diferente do que ela realmente está. E automaticamente ela não aceita críticas, ela não aceita perder. É aí que tá. Deixa do jeito que tá. E voltando ao 880, né? Então a pessoa ali, ela tá no 80. Ela não consegue entender que, tipo assim, muitas vezes a rejeição, ela é boa. Cara, se eu tô trocando ideia com uma pessoa, por exemplo, sei lá, conheci uma mulher, eu saí com ela. A gente tá num café, trocando uma ideia. E, pô, você vê que a conversa começou ali e tal, até rolou legal. Mas depois você vai, chama ela não dá muita bola. Ela fala, tipo, pô, não tô afim mais de sair. Cara, isso não significa que você é um bosta. Isso só significa que pra aquela pessoa, os seus ideais não combinam. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar. Se eu falo de viagens pra uma pessoa que não tá nem aí pra isso, cara, isso não significa que eu sou um bosta. Eu posso encontrar amanhã uma pessoa que também gosta de viajar, que também gosta de trocar ideia sobre isso e pronto, vai rolar. A rejeição, ela é boa, tá ligado? É claro que existem casos extremos, né, dos caras que não conseguem se posicionar. Mas falando do outro ponto, pô, eu quero reservar uma grana todo mês, porque eu sei que se eu guardar essa quantidade de dinheiro que eu consigo, tá? Então, os nossos objetivos têm que ser mensuráveis também. Não adianta você falar, quero guardar 4 mil reais por mês, você ganha 3. Não tem como. Mas você fala, não, quero guardar ali 200 por mês, pô, dá pra fazer, tá ligado? Dá pra fazer. Só que aí o cara chega no final do mês e ele vê, pô, não consegui. Chega no final do mês, caralho, não consegui. Na minha concepção é porque o senso de merecimento dele tá muito baixo. E ele não percebe isso. Inconscientemente, ele toma ações que o impede de chegar nesse objetivo porque ele não se acha merecedor de ter dinheiro.
Porque a vida inteira falaram pra ele que rico não presta, que rico não entra no paraíso, e uma má interpretação da Bíblia. Não dá. E ele não consegue. Porque tem muita gente que despreza rico. Nossa senhora, esse riquinho metido. Pelo amor de Deus. Se eu não me engano, é no Segredos da Mente Milionária. Não. Pô, não vou lembrar que livro que é agora. Eu acho que é no Segredos da Mente Milionária. Que ele fala que ele compra um Jaguar e tem um teto solar. E ele passou num bairro específico e começaram a brincar de jogar latinha e tentar acertar. É, né? Tentar acertar que fala de abençoar aquilo que você quer, não é? Exatamente. É verdade. É isso aí. Ele até brinca no final, né? Conclusão do tópico. Se você vê um Jaguar, não tente jogar a latinha pelo teto solar dele. São as pessoas que desprezam a riqueza. Cara, como é que você pode se tornar algo que você despreza? Tem muita gente que fala isso, mano. Eu já vi gente próximas a mim, tipo, que hoje eu me afastei, que desprezava a riqueza, mano. Ah, mas ele é riquinho aí também. Tipo, nem conhece a pessoa, sabe? Tipo, na hora que você vai conhecer um puta de um cara, uma puta de uma mulher da hora, mas só porque tem grana acha que é mesquinho. Cara, para com isso, velho. Aí você gostaria de ser rico? Sim, eu gostaria. Mas só que de volta a dizer, como você vai se tornar alguma coisa que você despreza, mano? Perfeito. A maioria das pessoas hoje, elas estão vazias, cara. Vazias de pensamentos, de valores, de crenças e assim por diante. Então, automaticamente, quando você pega uma pessoa vazia e você coloca qualquer tipo de pensamento, você expõe qualquer tipo de pensamento para ela como um exemplo realmente sólido, ela vai aderir àquilo. Então, você, por exemplo, pega uma criança ela não tem o senso crítico para definir se aquilo é certo ou se é errado. E aí você chega para a criança, que é um ser vazio ainda, e expõe um tipo de pensamento como esse, pô, rico não vai pro céu. Ela vai levar isso pro resto da vida. E muitas vezes é aquela história do sushi que eu conto, né? Muitas vezes a gente nem sabe o porquê que a gente está levando aquilo pra frente, mas a gente leva. É uma coisa que machuca a gente, faz mal pra gente, a gente não sabe o porquê que a gente faz dessa mesma forma e continua fazendo sem pensar. Sushi, você nunca ouviu essa história? Já ouviu pra caramba, mas eu vou contar. Teve um certo momento... tá. Vou contar de novo. Não, manda bala. Vou contar. Teve um certo momento que a netinha virou pra mãe e falou assim, ô mãe, por que toda vez que você tá fazendo sushi, você corta a ponta do sushi? Ela falou assim, ô filha, falar a verdade pra você que eu não sei não, mas vamos perguntar pra avó, que ela que me ensinou a fazer sushi. E aí chegou um determinado momento, que era a mãe, chegou pra avó, né, e falou assim, mãe, mas por que você... por que você cortava a ponta do sushi? Por que a gente tem que fazer isso? Pra mãe ou pra avó? Pra avó. A mãe falando pra avó. Aí a avó pegou e começou a dar risada. Ela falou assim, filha, meu Deus do céu. É que na época a mãe não tinha uma assadeira grande o suficiente. A gente ia cortar a ponta do sushi pra caber na assadeira. Mas se tiver assadeira grande o suficiente, pode fazer. Não precisa cortar a ponta. E é exatamente isso. Muitas das vezes a gente vai levando costumes pra frente, a gente vai fazendo as coisas do mesmo padrão, mas sem pensar se aquilo é realmente benéfico para nós ou não. E é uma coisa que tem que ser criticado, tem que ser pensado, tem que ter... As pessoas, basicamente, elas estão tão acostumadas a receber informação de fora o tempo inteiro, informação já formada, que as pessoas estão perdendo o potencial de refletir sobre aquilo. Pô, será que isso que eu ouvi, será que é verdade? Ou será que esse cara aí tá falando besteira e eu tô aderindo a essa informação? Muitas das vezes ele tá falando besteira e você simplesmente acata, como se fosse uma verdade absoluta, inquestionável, que não pode ser criticada por ninguém. Não pode ser questionada. Exatamente. Mano, vou entrar num assunto um pouco deep, profundo agora, que é um assunto que me afeta muito. Como eu disse, mano, eu tô passando uma fase da minha vida que eu questiono muito. E eu venho questionando tudo, cara. Todas as minhas certezas, assim. Eu tenho tido uma dificuldade de ter certeza sobre alguma coisa, mano. Porque eu questiono, velho. Tipo, como é que eu posso ter certeza daquilo, tá ligado? Tipo assim... Se tem pelo menos uma pessoa que acredita que aquilo não possa ser verdade, como que por que eu posso ter certeza de que aquilo é ou não verdade? O Jordan Peterson, eu gosto muito dele, eu cito ele toda vez. Tem uma série de podcasts dele do YouTube que chama Biblical Series, né? E eu tava assistindo um deles, não vou me lembrar qual deles que é, e aí ele fala... sobre a história de Romeu e Julieta. Existe uma teoria de que todas as nossas mentes são conectadas de alguma forma. Todas. A minha mente com a sua, a nossa mente com quem está assistindo.
Todas as mentes são conectadas. É como se todos nós fôssemos o oceano e cada um de nós uma gota que complementa o oceano. Ou seja, nós estamos conectados de alguma forma, como se fosse uma rede de teia de aranha. E quando eu ouvi falar disso pela primeira vez, não foi do Dr. Jordan Peterson, eu comecei a pensar sobre ideias. Como que a gente tem ideia? Por que uma ideia surge? Porque assim, se essa ideia já estava na minha cabeça, não, a gente está tentando bolar um plano. E a gente está pensando, de repente alguém, puf, pá, solta a ideia aqui. Cara, se ela já estava aí na sua cabeça, se ela já estava aí dentro, por que ela não apareceu antes? Por que ela só foi aparecer agora? E como eu disse, eu não sou cético e eu acho muito válido pensar na teoria de que ideias pairam no ar e a gente pega elas e coloca para si. Eu não lembro qual foi o livro que eu li isso, mas ele falava exatamente sobre essa situação e que tinha um grande escritor que ele nunca atribuía as ideias a si mesmo. Que ele falava que as ideias estão no ar e simplesmente aquele que desenvolveu essa ideia o permitiu de absorver para si, para que ele pudesse colocar ao mundo. Voltando ao que o Jordan Peterson falou na questão de Romeu e Julieta. Ah, mas como é que ele pensou na história de Romeu e Julieta? Ah, simplesmente veio uma história que veio na cabeça. Cara, que merda de resposta insatisfatória. Como que pode uma resposta ser tão insatisfatória, sabe? O que faz a história de Romeu e Julieta ser mais irreal do que o que a gente vive aqui agora? Será que isso não aconteceu em nenhum momento, em nenhum lugar do universo cheio de infinitas possibilidades? Tipo, é sério? Do nada veio isso, sabe? Eu falo que é um assunto muito profundo, mas sempre que eu começo a pensar sobre isso, eu me impeço de ter certeza sobre alguma coisa. E eu não sei até que ponto isso é saudável. Cara, eu acho que assim, essa questão da reflexão é uma coisa muito saudável, na minha concepção. Porque a gente está simplesmente desempenhando uma função que a gente veio aqui na Terra para fazer, que é pensar, né? Eu percebo uma coisa, a gente estava falando sobre aquele ser ideal, né? Que a gente se coloca em uma posição de ser perfeito, e foi uma coisa que eu comecei a sentir quando eu era um pouco mais novo. Que era basicamente, você pega um menininho, né? Que está na sua fase de adolescência, que automaticamente é quando você acha o ser mais incrível do universo. E aí esse menininho que se sente burro num primeiro momento, começa a estudar e estuda só um pouquinho. Lê 3 páginas de um livro. E automaticamente para ele aquilo lá é o suficiente para ele se sentir o maior especialista da face da Terra. Quando eu comecei a perceber isso, que eu estava me colocando numa posição de especialista, sendo que eu tinha muito pouco conhecimento, eu fiz uma coisa que para mim me se tornou muito confortável, que era chamar todo mundo de mestre. E automaticamente, quando você coloca uma palavra, se você cria um ritual que te lembra de algo, isso se torna muito forte, porque eu chegava em qualquer lugar, cara, em qualquer lugar, eu ia pedir um pão, eu ia falar com o borracheiro, eu ia falar com qualquer lugar que eu chegava. E aí, mestre, porque automaticamente eu estava colocando o cara numa posição de superioridade a mim e que pode me ensinar algo. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a absorver os conhecimentos que tem por aí e a gente começa a criar as nossas teorias, o que a gente entende por conceito, eu acho que aí sim que começa a funcionar de verdade. A partir do momento que você pega a teoria, peguei a teoria do Matthew, eu peguei a teoria do Igor, eu peguei a teoria da Raíssa, juntei tudo aqui e eu criei minha forma de pensar, eu acho que isso dá sentido às coisas, sabe? Não é uma coisa simplesmente que você está absorvendo e reproduzindo. Você não é uma máquina de reprodução, você não é um pendrive. Você realmente está criando o que você considera ser a sua verdade. Isso te permite ter certeza de alguma coisa? Por certeza, não. Nunca. Sobre nada. Exato. É aí que tá. Mas isso eu acho muito bonito. Porque a partir do momento que a gente acha que tem certeza de algo, a gente está se colocando nessa posição de perfeito. E as pessoas perfeitas não melhoram. Então, quando a gente fala que tem certeza, eu sei o que é certo. Pô, meu patrão, você vai me desculpar, mas provavelmente você está no caminho errado. É isso. Hoje no banho eu tava refletindo sobre isso, cara. Eu não sei se já pegou pra ver, mas tem, tipo, se você colocar no YouTube, eu acho que vai aparecer, tipo assim, se colocar 1 mais 1 igual a 2, ponto de interrogação. Você vai encontrar algum vídeo que te faça refletir se 1 mais 1 realmente é igual a 2. Já viu a teoria de que... Você tá ligado quando você pega, falando de matemática aqui agora, né? Por exemplo, 0,3 e um tracinho em cima do 3. Aqui é 3, 3, 3, 3, 3, 3 infinitamente. Uhum. Existe uma teoria de que 0,9 tracinho em cima é igual a 1. E a teoria é o seguinte.
Se você pega 1 dividido por 3, sabe? Imagina assim, 1 barrinha 3, Ok. mais 1 barrinha 3, mais 1 barrinha 3 é igual 3 sobre 3, e 3 dividido por 3 é igual a 1, certo? Se você dividir 1 por 3, é igual a 0,3 barrinha em cima. Se você, ao invés de fazer a conta em fração, você dividir primeiro, você vai ter 0,3 ao infinito, mais 0,3 ao infinito, mais 0,3 ao infinito, que é igual a 0,9 ao infinito. Se você faz a conta de um jeito, é igual a 1. Se você faz a conta do outro, é igual a 0,9 ao infinito. Então, como é que você pode ter certeza que aquela conta é igual a 3? Sabe? Como é que você pode ter certeza de que 3 dividido por 3 é 1? Sendo que é uma coisa que é tão fácil. Sabe? Acho que tudo é questionável. Tudo é questionável. E isso dói, cara. Isso dói, principalmente quando a gente entra no conceito de religião, por exemplo. Eu acredito em Deus. E eu sou completamente devoto a Ele. Rezo 2 vezes por dia, pelo menos. Converso com Deus várias vezes, vários momentos do meu dia. Mas nessa questão da certeza. Cara, eu tava vendo uma aula vinculada à simbólica. Foi uma aula muito bonita, assim, de ver que foi uma aula que quase colocou meu tico e o teco, assim, pra brigar. E ele fala que sempre, quando a gente tá falando do ser humano, tá? Eu vou usar o ser humano como um exemplo. O ser humano, ele é muito variável. Ele é muito individual. E como ele é muito individual, ele tem várias variações de acordo com cada pessoa, certo? Como que a gente consegue definir uma coisa que é muito variável? Não tenho a menor ideia. Utilizando coisas que não são variáveis. Porque a partir do momento que a gente junta coisas que não são variáveis, automaticamente a gente consegue utilizar para explicar coisas que são variáveis, certo? Então, eu estava vendo essa pesquisa e ele estava falando simplesmente que as coisas que não são variáveis são as 4 estações do ano. É uma coisa que não varia. Questionável. Qualquer lugar do país, do mundo, se você ficar utilizar somente ele como foco, as 4 estações do ano, ela não varia. Tem sempre ciclos, vamos falar assim. Os 4 elementos, fogo, ar, água e terra. E o zodíaco. São as 3 coisas que eles falam que não são variáveis e eram utilizadas para explicar o ser humano. E aí você percebe que por causa de 3 coisinhas, que são que eles consideram invariáveis, eles conseguem explicar tudo vinculado ao ser humano. Ah, se esse cara ele tem tal temperamento, é porque ele tem o elemento fogo em maior intensidade, então ele é colérico. Ah, essa pessoa age desse jeito porque ela nasceu em tal estação, mas é no final dessa estação, porque eles dividiram a estação em 3, começo, meio e fim. Então, por causa disso, ela tem determinadas características. Cara, como? Porque se você pegar, por exemplo, essa teoria que só tem 3 coisas que não são variáveis e elas dão frutos a tantos seres individuais, será que a gente vai conseguir realmente pegar respostas para tudo na vida? A grande pergunta é, será que a gente vai conseguir resposta para alguma coisa na vida? E para que a gente quer resposta na vida? Clareza. Clareza do quê? De algo. Aquilo que a gente está buscando. O que você tem vontade de buscar nesse momento? Vai ser a mesma coisa que você vai buscar amanhã? É aí que tá. Essa é uma grande pergunta. Uma vez eu estava no Marrocos, a gente foi visitar o deserto de Saara. Tava eu e meu amigo Gerson, assim, tava também o meu irmão e a minha cunhada. E só que em um certo momento eu e o Gerson a gente foi pro meio, tava tipo madrugada, né, mesmo madrugada, acho que era tipo meia-noite, tava muito escuro. Na verdade não tanto por causa das estrelas, tava um dia muito estrelado. Eu não sei se é sempre assim no deserto do Saara, que eu só fui uma vez pra lá. A gente deitou na areia e ficamos olhando pra cima. Tava dormindo no meio do deserto mesmo, num acampamento que tem lá. Aquele dia eu acho que tranquilo assim, a gente contou umas 30 estrelas cadentes. Putz, cara, eu fiz um monte de pedido. Mas tinha um especificamente que eu fazia assim pra ele. Sabe, aquele que eu mais queria. Passado uns 6, 8 meses da viagem, tava no carro do Gerson um dia. E aí eu falei pra ele, o Gerson também fez vários pedidos. E aí eu falei assim, Gerson, se aqueles pedidos que você pediu no dia do Marrocos, do deserto de Saara, tivessem se tornado realidade hoje, ou se fosse tornar realidade amanhã, você ainda quer eles tanto quanto você queria atrás? Ou você seria tão feliz se eles acontecessem? Ele pensou. Eu posso responder por mim.
Não. Eu não queria mais. Muitos deles eu ainda queria. Por exemplo, o bem da minha família. Isso é uma coisa que eu vou querer pra sempre. Agora, pedidos relacionados, por exemplo, à profissão. Eu me encontrei em outro lugar. E não era mais aquilo que eu queria pra mim. Porque eu não era feliz com aquilo que eu fazia. Eu fazia por propósitos, talvez nem possa chamar de propósito, mas por motivos que eu considero errado. E hoje eu faço por um propósito que eu considero muito mais orientado. 8 meses, mano. Esse é o perigo da certeza. Porque a gente muda todo momento. O meu pai, ele brinca, mas na verdade não é muito uma brincadeira, que ele fala pra mim, meu irmão, tipo assim, quando a gente vê uma foto da gente criança, ou um vídeo de brincando molequinho, ele vira e fala pra mim, velho, vocês não são mais esses caras. O dia que vocês tiverem filho e eles crescerem, vocês vão entender. Vocês são outros caras, vocês não são mais esses caras. E ele tá certo, mano. Porque tudo muda. Tipo, se eu não me engano, a cada 10 anos, todas as células do nosso corpo mudam. Não tenho muita certeza sobre os neurônios. Talvez algum especialista pode dizer sobre isso. Mas eu já li alguma vez que todas as células do seu corpo mudam mais ou menos a cada 10 anos. Não tem nada igual, velho. Isso que é bonito. Tem um negócio que eu faço no meu curso que eu acho muito da hora, mano. Nossa, isso eu acho muito bonito de ver, tá ligado? Que o curso em si é desenvolvimento pessoal, e quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, automaticamente a gente conecta com o autoconhecimento. E sempre que vai começar o curso, eu termino a aula inaugural, que basicamente é explicando como que vai funcionar o curso, e eu simplesmente falo para a pessoa definir objetivos que ela tem com o curso em si. Na metade do curso eu pergunto sobre esses objetivos, e no final eu pergunto de novo sobre esses objetivos. E muitas das pessoas falaram que os objetivos dela mudou no meio do caminho. Isso eu acho incrível. Isso é quanto tempo o curso? 2 meses. Isso eu acho incrível. Porque mostra que cada vez mais a pessoa está se conhecendo. E a partir do momento que a gente se conhece melhor, a gente começa a perceber que tinha coisas que a gente fazia que na verdade não faz muito sentido para nós. Conforme a gente vai se conhecendo melhor, a gente começa a perceber coisas que a gente não estava fazendo ainda, mas que a gente realmente tem tesão em fazer porque a gente está se conhecendo melhor. Quando a gente fala do ser humano, eu já falei, ele é extremamente complexo. E tem uma parte muito grande desse ser humano que a gente não conhece. Eu falo do ser humano nós mesmos. Então eu tenho uma grande parte de mim que eu nem conheço ainda. Então, a gente fala de clareza, a gente quer respostas. Mas será que pelo menos a gente tem respostas sobre nós mesmos? Porque a partir do momento que a gente se conhecer de verdade, eu não estou falando que dá para você chegar num nível que você não vai ter dúvidas. Mas quanto mais você focar em si mesmo, ao invés de tentar descobrir sobre o universo, talvez mais clareza você vai obtendo. Porque você projeta as tuas respostas para fora e não tentar pegar as respostas do mundo e colocar para dentro. Isso me lembra um livro de um cara que eu não citei aqui ainda hoje, Jordan Peterson. Uma das regras que ele fala, não sei se as palavras são exatamente essas, arrume a sua casa primeiro antes de falar dos outros. Eu vou pedir a permissão pela conexão que eu tenho com ele de algum lugar que eu não consigo conhecer, tô brincando, de mudar um pouco essa frase. Arrume a sua casa primeiro antes de buscar fora dela. Perfeito. E é isso, cara, é isso, porque a gente precisa... Todo adolescente, pra não dizer todo adolescente, a grande maioria dos adolescentes passa por um momento daquela fase do que chama de aborrecência, né? Que o cara tá chato, o cara não quer isso, o cara não quer aquilo. Cara, eu me lembro quando eu passei por esse ponto. Em muitos momentos eu falava, tipo assim, eu queria parecer o maduro da sala. E eu deixava de fazer coisas que, na verdade, eu queria ter feito. Na verdade, eu teria gostado de fazer. Sabe? E aquilo é uma puta de uma falta de conhecimento próprio, cara. Uma falta de aceitação própria. Sabe? Era é tão profundo essa não aceitação de que eu realmente acreditava que eu não queria aquilo. Só que um pedacinho lá no fundo eu sabia que eu queria. E eu acho que todo mundo passa por esse ponto. Todo mundo passa por um momento de meio que tristeza de não saber quem é de verdade, quem conhece, que não se conhece de verdade. E eu acho que chega num ponto em que muitos seguem o caminho de se conhecer, e eles vão atrás desse caminho, que é doloroso, e outros vão atrás do caminho... Eu não quero chamar isso de... Mas vão atrás do caminho de
cara, meio que da mentira. De que não é si próprio. Porque é um caminho mais fácil. Vou seguir por aqui, porque pra mim é mais tranquilo. Ah, meu pai é advogado. Me conformar com isso aqui. Um caminho mais conformado. Perfeito. Ah, meu pai é advogado, vou fazer advocacia. Pô, você nem gosta disso, velho. Às vezes pode ser que sim. Pode ser que seja realmente o propósito da sua vida. Mas às vezes você nem quer saber dessa merda, tá ligado? Esse estudo aqui é um pé no saco pra você. Pô, aí você vai, sai no fim de semana, tipo, não vê a hora de chegar o fim de semana pra você encher a cara, esquecer dos problemas. Será que você tá esquecendo ou você tá criando mais problemas na tua vida, tá ligado? É muito doloroso se conhecer, mano. É muito doloroso porque você questiona e você vai ter que mudar coisas. Porra, pegando esse exemplo, se você é um advogado já formado, que tem um trabalho, que ganha consideravelmente bem pra você conseguir se sustentar, só que você descobre que aquilo não é o que você gosta, que não é o que você ama, que não é o que te acende, você vai ter que mudar daquilo, mano. Uma vez que você descobriu, uma vez que você entendeu algo sobre você, não tem volta. E ou você se conforma com viver aquela vida mentirosa, porque você sabe que não é aquilo que você quer fazer, ou você vai atrás da mudança. E a mudança gera o quê? O que a gente começou esse podcast falando. Medo. Medo do desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer. Perfeito. Eu acho que essa questão é uma das que mais mexe comigo hoje. Não é o fato das pessoas serem medíocres e estarem vivendo dessa forma, mas são as pessoas se contentarem com essa mediocridade. Eu acho que isso incomoda muito, cara. Porque é uma coisa... Mano, o ser humano tem um potencial muito grande, velho. Muito, velho. Tem muito grande, só que as pessoas parecem que simplesmente pegam todo o potencial que elas têm e jogam no lixo. Pô, você foi presenteado com um potencial desse, vamos utilizar. Vamos utilizar. Eu acho que isso mexe muito comigo, sabe? Você vê tanto pessoal... é fato, você chega nos lugares, tem um povo que você olha pra cara do ser e você fala assim, meu, você é um cara que se esforçasse realmente, se pagasse o preço, você ia estar voando, cara. Mas tá aí preso numa vida que, na verdade, você não gosta. Lá no fundo, você não gosta. E você se contenta com isso. Uma coisa que eu acho muito forte também é a pessoa confundir autenticidade com ser diferente. Pô, eu sei que hoje todo mundo tá consumindo um conteúdo meio fraco. Eu sei que hoje todo mundo tá querendo, sei lá, não tá se esforçando muito, tá vivendo uma vida medíocre e assim por diante. E eu preciso ser diferentão. Então eu vou falar que eu vou virar monge, eu vou me desapegar dos bens materiais, vou viver no alto de uma colina e lá eu vou controlar todas as minhas emoções, porque eu quero ser diferente de todos. Pô, mas você quer ter aquela vida? Ou você está basicamente buscando o reconhecimento dessas pessoas, tentando se posicionar como diferente? Quando a gente fala de autenticidade, a gente colocar para fora o que a gente realmente é. E não ser diferente dos outros. Se tua vontade mais profunda é ter essa vidinha que você está tendo hoje, faça. Faça. Mas a grande maioria das pessoas ficam confundindo essas situações. Elas confundem característica. Uma outra coisa muito forte é confundir autenticidade com desleixo. Pô, eu ainda vou encontrar uma pessoa que me aceite do jeitinho que eu sou. Pô, mas quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de desempenhar nossa melhor função. De ser a melhor versão. Não gosto de utilizar esse termo, né? Mas ser a melhor versão de nós mesmos. Você está sendo? Ou você está basicamente deixando tudo para o universo, está sentado sem fazer nada, sem buscar nenhum tipo de melhoria e utilizando isso como desculpinha para não ter que se movimentar? Quando a gente fala de autenticidade, eu acho a autenticidade muito bonito, cara. Outra coisa que eu acho muito forte é a questão da empatia. Mano, empatia não é se colocar no lugar do outro, cara. É entender que o outro é outro. Com pontos fortes, pontos fracos diferentes. Com crenças, pensamentos, tudo diferente. É entender que você é um indivíduo. E aquele outro serzinho lá é um indivíduo completamente diferente. E as pessoas ficam tentando padronizar, elas ficam tentando rotular. E basicamente cada rótulo é simplesmente para preencher um vazio. Pô, eu não me amo, mas pelo menos eu sou advogado. Pô, eu não tenho orgulho de quem eu sou, mas pelo menos eu ganho dinheiro sendo médico. Da mesma forma, tentam se encaixar Perfeito. em uma tribo, um grupo. Eu não sou indeciso, mas como meu signo é Libra e os librianos são indecisos, eu preciso ser.
Porra, até quando? Cara, eu acho que também um assunto que você tocou que me trouxe um pensamento, muitas vezes quando a gente fala de motivo, de propósito, de sair da mediocridade, a gente acha que a pessoa tem que fazer uma coisa gigante. Mas o que é essa coisa gigante que você tem que fazer? Cara, muitas vezes não é algo gigante. Muitas vezes é alguma coisa que você faz em algum momento. Me veio muito na cabeça quando eu fui pra Serra da Canastra e eu conheci um casal de senhores numa das cachoeiras, que sempre as cachoeiras tem o dono do local, né? Que ele vai te cobrar um pouco ali pra você poder ir visitar a cachoeira. Só que é óbvio, ele tem toda a estrutura, eles traçam a trilha, tem que cobrar mesmo. E teve esse casal de senhores, cara, que eles me cativaram de uma forma, sabe? Eu conheci várias pessoas que cuidam de cachoeiras, mas aquele casal me cativou. Eles são simples. Eu imagino que eles têm, hoje, principalmente agora com a quantidade de pessoas que têm visitado, eles têm dinheiro, se eles quiserem, pra mudar o que for que eles quiserem mudar. Tipo, os filhos estão na faculdade e tudo mais. Só que você vai na casa deles, cara, completamente simples. Sabe? Totalmente do jeitinho que tem que ser, fogão a lenha, cara, coisa mais deliciosa do mundo. E eles são muito sorriso no rosto o tempo todo, a sinceridade da senhora, cara, tipo, pá, ela solta na lata, assim, as coisas. É muito bom. E assim, eu imagino que eles estão... Porque o que é pra mim uma pessoa que ela vive o propósito dela? É quando você consegue sentir que ela tá bem. Quando você vai perto da pessoa, você vê que ela tá feliz. Cara, eu falei isso pra você várias vezes. Quantas vezes eu não te vi e eu falei, tipo, mano, você tá cansado, mas dá pra ver que você tá bem. Perfeito. Porque muitas vezes a gente faz nossas reuniões relacionado à própria GM, né? De noite. E de noite é o momento que a gente tá mais cansado, né? Passou o dia todo. Mas você tá bem, mano. Estar cansado não significa não estar bem. Estresse acontece. O problema é que ele perdura, sabe? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase que é muito interessante. Você acordou, você quer dormir mais um pouquinho? Você está cansado. Você acordou, você não quer sair da cama? Você está estressado. E voltando a falar desse casal, eu acredito que eles estão vivendo o propósito deles. Porque as pessoas vão lá e todo mundo ama eles. É, que come isso, que come aquilo. Lógico, eles vendem o almoço deles ali, mas, cara, eu fui lá uma vez, eles me encheram de queijo e doce de banana que eu não aguentava mais comer, não cobraram R$1 por isso, velho. Sabe? E eles fazem do fundo do coração. É uma pureza muito grande. E é isso que eu acho que, assim, o propósito ele não precisa, ele pode ser algo gigante. Você pode mudar a vida de muita gente, mas ele não tem necessidade de ser com essa escala, sabe? Perfeito. Eu acho que, assim, se eu fosse desenhar uma jornada de vida que define mediocridade, é você trabalhar no emprego que você não gosta. Aí você se mata de trabalhar lá para ganhar pouco. Esse pouco geralmente não é suficiente nem para pagar as próprias contas. Aí você pega esse pouco que você ganha e compra coisa que você não precisa para agradar, ter reconhecimento de um povo que não tem nada a ver contigo. Cara, quando você pega isso, você começa a perceber que, na verdade, tem um monte de gente que está, tipo, por exemplo, morando no sítio, não faz uma quantidade de dinheiro interessante, não, mas estão felizes, cara. E se tá feliz, isso que importa. Tem cara aí que ganha 20 pau por mês e tá nessa fase de mediocridade. Ganha 20 pau por mês. Só que ele trabalha no emprego que não gosta. Esse valor geralmente não é o suficiente para bancar o estilo de vida que ele quer mostrar para os outros, para obter reconhecimento do povo que não tem nada a ver. Pô, e aí, quem que tá na mediocridade? O pessoal vamos falar assim, um pessoal rural que tá realmente feliz com a vida que tá vivendo, plantando as hortinhas deles lá, colhendo, cuidando dos bichinhos. Ou um cara que tá infeliz, ganhando 20 pau por mês? É a questão da intenção. Eu acho que intenção define muitas das coisas na nossa vida. Se a pessoa tá fazendo aquilo lá porque ela tem intenção de fazer e ela tá feliz fazendo aquilo, ótimo. Agora, se a pessoa tá fazendo aquilo lá com uma intenção equivocada, vai ter problema. Uma situação hipotética. Filhinha de 3 anos. Nem sei se 3 anos já sabe ler e escrever, mas imagina que sim. Se não, é um gênio. O pai, sei lá, vai pra algum lugar. Aí a criança pega uma pedra e escreve no carro. Risca o carro. Papai, eu te amo.
criança não tem noção de que ela tá fazendo aquilo e que o pai vai falar, meu Deus do céu! Ela não tem noção disso. Mas ela faz na intenção de querer agradar o pai. Ela deveria ser reprimida? Cara, na realidade não, mas imagina no teu carro. Nossa. Sou apaixonado por carro, na hora que fala isso me dá até uma agonia no coração. Mas, cara, não tem como. Não tem como, é intenção, cara. É que nem uma coisa que eu fico meio chateado, assim, incomodado, é o povo que faz, por exemplo, doações, mas não é com a intenção de ajudar. Pô, faz doação, tipo assim, focando no reconhecimento que vai ter. Pô, será que você tá fazendo bem real? Ou será que você tá sendo simplesmente um baita de um egoísta que tá vazio, assim, que tá buscando reconhecimento próprio? Exato. Pô, intenção. Se você vai fazer o bem pra alguém, faça o bem querendo fazer o bem pra alguém. E não querendo fazer o bem pro outro pra obter alguma coisa em tu. Para. Isso que você fala me lembra muito das 6 necessidades da humanidade, né? Se eu me lembro delas corretamente, não, na ordem talvez eu não me lembre, mas, por exemplo, a primeira é certeza. A gente precisa ter certeza, por exemplo, que esse teto não vai cair na nossa cabeça, senão a gente vai viver ansioso o tempo todo. A segunda é variedade, que é meio contraditório uma com a outra, mas a gente também precisa de variação na nossa vida. A gente precisa fazer uma coisa diferente, conhecer pessoas novas. A terceira seria significado. Você sentir que você é valioso para alguém, seja para quem for. O terceiro é amor e conexão. Não preciso nem explicar. O quarto é crescimento, que aqui, o quinto é crescimento, que aqui já entra o espiritual. Crescimento, e o terceiro é o sexto, contribuição. A gente precisa crescer em relação mesmo ao espírito, sabe? Em estar bem e querer o bem. E a contribuição é realmente você fazer pelas pessoas. E aí, quando eu vi o cara falando sobre isso, ele traz um exemplo muito interessante. Alguém faz um investimento, uma empresa milionária, bilionária, sei lá, cria um hospital na África. Uma outra empresa cria o hospital na África, mas ela coloca o nome da empresa lá na frente. Qual delas está fazendo por contribuição? Qual delas está fazendo por significado? Significado é da placa. Uhum. Contribuição é outra. E aí que a gente tem que se questionar, o porquê que eu estou fazendo isso? Sabe? Perfeito. Eu faço, entra no ponto de servir. Eu estou fazendo porque eu espero algo em troca, vou fazer o bem, e mais uma vez citando o nosso amigo Matheus aqui, um dia eu fui reprimido por ele e ele tinha toda a razão. Foi uma das primeiras conversas que a gente teve quando a gente voltou a trocar ideia. A gente estava fazendo uma chamada online, né? Era meio da pandemia. E aí eu falei pra ele, né? Falei assim, cara, as coisas estão começando a ir bem e eu quero fazer doações, né? Porque eu sei que se Deus está me dando, então eu tenho que retribuir, porque o momento em que eu parar de fazer é o momento em que Deus vai parar de me dar as coisas que eu mereço. Ele virou pra mim e falou assim, irmão, você não tem que fazer as coisas pra esperar alguma coisa em troca. Você não tem que fazer isso pelas pessoas esperando que Deus vai fazer por você. Você tem que fazer por quê? Simplesmente porque você quer. Sabe? Na intenção de ajudar e não esperar nada em troca. Mais um momento de... Cuidado pra não parar a gravação só. Probleminhas técnicos, tivemos que resolver aqui rapidinho. Acontece, né, cara? Como eu disse, o dia que alguém te perguntar o que é MVP, mostra esse podcast. Cara, mas como eu tava dizendo, a gente tem que fazer as coisas... Quando você quer fazer o bem, é fazer pelo bem. E não esperar que aquilo vai melhorar a sua energia e com a energia melhorada, você vai, sei lá, receber algo em troca. Estar perto de pessoas com energia boa. Perfeito. Não, cara. Eu acho que muitas vezes isso pode até causar o efeito contrário. Perfeito. Cara, quando a gente fala dessa questão de autenticidade, eu acho muito bonito a questão de encantar-se. E por nós mesmos. Tanto pelos pontos fortes, quanto pelos pontos fracos. Num sentido que, se a pessoa se sente bem com ela mesma, ela não precisa buscar reconhecimento. O grande ponto é que a maioria das pessoas não se sente bem com elas mesmas e fica presa na quarta camada da personalidade. Fica o resto da vida tentando preencher um vazio que deveria ter sido preenchido lá no começo da vida dela e ela não consegue. E fica a vida toda buscando esse reconhecimento externo.
Enquanto você não se preencher, não tem milagre, meu patrão. Não tem milagre. É sobre isso que eu tava falando na questão das 6 necessidades da humanidade. Cara, quando a gente fala do significado, é exatamente isso. Pra que você quer buscar significado? Significado de quê? De quem? Não faz sentido, cara, porque se você se considera merecedor de si, não de qualquer outra merda, é merecedor de si, tá ligado? Eu sou merecedor dessa vida, de viver a vida que eu vivo. Eu estou aqui, assumo responsabilidade por tudo que tá acontecendo na minha vida. Cara, tá ótimo. Se você, por exemplo, acredita em Deus, você sabe que, aos olhos de Deus, todo mundo tem o mesmo valor. Que significado maior do que esse você precisa? Perfeito. Pra que buscar o significado? Tá ligado? Perfeito. Esse é o grande ponto, cara. Irmão, a gente começou esse podcast na intenção dizendo que vamos fazer sem pauta. Vamos ver até onde vai. E eu tenho certeza que a gente iria muito mais longe se a gente quisesse. Mas, como é o primeiro, a gente mesmo tinha combinado isso antes, dar uma encurtada nele, fazer um pouco mais curto. Virão podcasts também com convidados. Já deixo um spoiler aqui, que as 2 pessoas que estão aqui serão convidadas dos podcasts. Quer vir dar um oizinho aqui? Vem dar um oizinho aqui, vem dar um oizinho aqui. Vem, fala Não vai demorar, não. Mas você também lá do seu boy. Não sei se apareceu, mas tudo bem, tá ótimo. Não vai demorar nem um pouco, não, gente. Não. Ah lá, que bonitinho. Ai, meu Deus, o microfone de novo. Ainda bem que tá no final. Exatamente. E cara, como eu tava dizendo, nossa intenção era ver até onde vai o assunto. Eu acho que uma grande lição que a gente pode tirar disso é o seguinte: se os 2 lados estão interessados em se conhecer, em trocar uma ideia, a conversa rola, mano. Claro que rola. É só você estar presente. Não é ficar tipo assim, oh meu Deus, o que eu vou falar em seguida? Não, cara, esteja presente ali, escuta a pessoa, tá ligado? Perfeito. Que alguma ideia vai surgir. Perfeito. Irmão, muito obrigado por hoje. Tamo junto. Dessa vez vai dar certo ou não vai? Porque, olha, não é a primeira vez que a gente grava, tá? Não é a primeira vez que a gente grava. Mas, cara, tenho fé. Tenho fé que dessa vez deu certo. Foi um prazer enorme. Igualmente, irmão. E vamos que vamos. Vambora. Valeu!